Eu quero agradecer ao Paulo, porque de uma maneira bem sutil, e até quem sabe sem querer, ele traçou uma reta, não tangente, uma reta diagonal por todo o curso. Ele falou de temas de várias disciplinas diferentes aqui. Eu não sei se isso foi proposital, Paulo, mas foi excepcional. E três coisas que eu quero destacar aqui. A primeira, alunos de Probest, o que eu falo sempre para vocês sobre a apresentação, em que o slide não é a muleta de vocês, né? O slide é para levantar vocês. Foi isso que ele fez o tempo todo. Segundo, estatística, estatística, estatística. Um profissional bom em estatística tem grandes chances no mercado. 10 milhões de pesquisas por ano que você falou que fez, não é isso? 1 milhão, 1 milhão. Se vocês não têm uma base estatística, fica um pouco difícil disputar pelos melhores cargos. E a terceira que eu falo para vocês lá no primeiro período, ele deu o caso do rapaz aqui que fez o post sobre o meme, né? Mas o lema é: vistam a camisa sempre. Vistam a camisa da instituição. Nós temos os nossos problemas? Temos, mas é da porta para dentro. Da porta para fora é a melhor instituição, indiscutivelmente. Ele fez isso aqui hoje. Em alguns momentos ele comentou que tem, vou falar um pouquinho mal aqui, mas da porta para fora é a melhor empresa do mundo. E ele vai defender o tempo todo. Quando alguém vier falar mal do McDonald's, ele vai defender o tempo todo. Vocês vão fazer isso com a empresa de vocês, vão fazer isso com a família de vocês, inclusive. Tem um problema na minha família? Tem, mas a minha mãe é melhor do mundo, meu pai é melhor do mundo. E é assim que vai funcionar. Então, quero agradecer por isso. Perguntar quem tem interesse em fazer a pergunta. Quer, Igor? O Igor vai fazer a primeira pergunta aqui. Boa tarde, Paulo. Enquanto o pessoal toma coragem, eu gostaria de fazer duas perguntas, na verdade. A primeira é: eu sou da Enactus, eu tive a oportunidade de trabalhar com o McDonald's, com a empresa AM, a gerente era a Christian. Nós fomos até São Paulo para nos apresentar no Como é que Mudamos o Mundo. E lá eu tive a oportunidade de conhecer o diretor de desenvolvimento sustentável e o diretor de recursos humanos, se eu não me engano, é o Marcelo Nóbrega. Isso, exatamente. Foi incrível a oportunidade e não tem como não se apaixonar pelo McDonald's quando a gente conhece ele por dentro. Porque por fora sempre tem um meme, sempre tem uma conversa, mas quando a gente conhece, realmente não tem como não se apaixonar. A minha primeira pergunta é: quais são as oportunidades para nós, futuros administradores, dentro do McDonald's? O que a gente precisa ter para ser um gerente de loja, ou ser um coordenador, ou ser algo a mais, ou chegar num cargo como você chegou? E a segunda foi que eu te anunciei muito para muita gente que o senhor estaria aqui, e muita gente perguntou quando é que o CBO ia voltar. Então, era só essa pergunta mesmo. O CBO, inclusive, teve um manifesto recente no Facebook. A gente ficou muito preocupado, porque 50 mil pessoas confirmaram a presença. Foram só uns 20, mas tudo bem. Se tivesse 50, a gente teria problema. Chamamos a polícia, chamamos tudo para ver o que ia acontecer lá. É verdade isso, eles fizeram um encontro. E a gente vai ter novidades do CBO ano que vem, mas não posso falar mais do que isso por enquanto. Sobre oportunidades. Primeiro, não só para administradores, né? E aí eu não sei o quanto isso vai ajudar ou atrapalhar, mas é a minha opinião. O Marcelo, que você falou, que foi eleito por 2 vezes o melhor RH do Brasil, na nossa gestão, ele é formado em ciências da computação, é um cara de TI, né? Em algum momento da minha vida eu me tornei generalista, com todos os riscos que isso tem. O administrador já sabe que ele é generalista desde o princípio, mas eu também tinha formação acadêmica no princípio, na área de tecnologia. E a gente tem o cara de marketing que é químico, e assim por diante. Tá? Então, primeiro vamos deixar muito claro que é muito fácil hoje você migrar de uma área para outra. Isso é muito legal. Para o administrador, mais fácil ainda. Então, o que a gente tem primeiro, programas de trainee. De vez em quando a gente abre esses programas de trainee. Então, ao invés de você começar lá como funcionário, você já entra lá em cima, fica 9 meses em treinamento, e se você tiver um bom aproveitamento, você seria promovido a gerente de restaurante, vai comandar a sua unidade de negócio, vai ter que entregar resultados. Se isso acontecer, continua a sua carreira. E aí,
enquanto eu falei do salário do gerente de restaurante, quando você vai para um diretor, o céu é o limite para isso, né? Então, você vai ganhar dezenas de milhares de reais. Então, a carreira em qualquer empresa, só no McDonald's é uma questão de você construir. O meu conselho principal é tenha uma atitude diferenciada. O que o professor falou, você está a todo momento sendo observado. Então, lidere pelo exemplo, né? Boa noite, eu me chamo Cláudia. E eu tenho um interesse especial na fala do senhor sobre ter passado 1 ano em treinamento para assumir o cargo. E como acontece esse mapeamento dos cargos dentro da empresa, tendo em vista que há a percepção de que cumprir procedimentos é algo importante para a performance da empresa? A primeira minha experiência, eu já tinha trabalhado na concorrência. Eu trabalhei quando era PepsiCo. Foi o meu primeiro emprego depois do Exército, foi minha grande escola, né? Então, eu fui trainee da PepsiCo, fui para os Estados Unidos, fiquei um tempo lá, e depois me passaram para a divisão de restaurantes. Então, trabalhei em Pizza Hut, KFC, Taco Bell. E mesmo assim, quando esses caras me contrataram, eu era presidente de uma outra empresa de business to business na Espanha. Eles queriam um brasileiro que tivesse um pouco o meu perfil. Eles falaram, você vai ficar 1 ano em treinamento. Eu confesso a você que eu não acreditei muito, porque eu falei, os caras vão pagar o meu salário de vice-presidente e vão me deixar em treinamento por 1 ano. E aí eles falaram assim, não, se você quiser mudar aí o período, você negocia com a diretora de treinamento. Aí eu fui falar com ela, e o programa era de 52 semanas. Aí eu consegui melhorar, ficou em 51 semanas. Depois de 2 horas de conversa. Então é uma empresa muito séria nesses aspectos, né? Eu fiquei 6 meses num restaurante, e sabe aquele chefe secreto do Fantástico, o Undercover Boss? Por 6 meses ninguém sabia que eu ia ser um executivo na posição X ou Y. Sabia que eu era uma pessoa do escritório, percebia que tinha que tomar um pouco de cuidado com ele, mas eu fiquei 6 meses escrevendo as minhas experiências boas e ruins num caderninho de 24 páginas. Basicamente, essas 24 páginas eram coisas que eu queria mudar quando eu tivesse a oportunidade. Vou dar um exemplo: o uniforme. O segundo, o atendimento. O terceiro, a refeição. Hoje os funcionários do McDonald's comem arroz e feijão, porque eles trabalham todos os dias, e até mesmo para cumprir as normas do Programa de Alimentação do Trabalhador, você não consegue cumprir todas as normas nutricionais, teria que repetir o Big Mac todos os dias, porque o único cara que encaixa perfeitamente lá é o Big Mac. Não por acaso é o sanduíche mais vendido do mundo. Ele tem menos de 500 calorias, ou 500 calorias. E se for ver a composição do Big Mac, ele é proteína, acho que vocês precisam consumir proteína. Ele é carboidrato, acho que vocês precisam consumir carboidrato. E eles são fibras, e acho que vocês precisam de fibras também, segundo a OMS, não foi o que eu falei. Tá? E se você quiser compor o Big Mac com batata frita e mais um refrigerante diet, ou um suco, ou um chá, você vai ter algo em torno de 700 calorias. O consumo, segundo a OMS, é de 2.000 por dia. Se você fizer o que eu faço, das 3 vezes que eu como no McDonald's por semana, 2 eu troco a salada, eu troco a batata por salada, aquela saladinha, você pode trocar. Na outra eu não troco de jeito nenhum, porque eu adoro a McFritas. Mas eu estou com 50 anos já, e realmente o consumo de fritura e o consumo de carboidrato excessivo não me faz bem. Então é uma questão de você saber equilibrar. Então foram 6 meses de treinamento, aprendendo e reaprendendo, anotando as coisas que eu acho que tinha que mudar, e depois dos outros 6 meses eu fiquei sendo promovido. Então fui promovido a consultor, gerente de operações, diretor regional, vice-presidente de operações, assim foi o processo todo, com muita seriedade. Outra pergunta qual era? Então, a gente tem, pela área de recursos humanos, a gente busca um equilíbrio, né? A gente traça os perfis, não me lembro das letrinhas lá, mas a gente traça os perfis e tenta equilibrar. Então, dentro de um restaurante, você vai ter uma pessoa que é mais gente, um dos gerentes, e vai cuidar mais disso. Você departamentaliza um restaurante. Você tem o gerente do restaurante, que às vezes tem um perfil também, né? Você vai ter um cara que é mais processo e que vai garantir que a excelência operacional seja cumprida, e você vai ter um cara que está mais relacionado a aspectos comerciais. Geralmente esse cara vai cuidar da venda. Então, dentro do assessment que a gente faz, a gente equilibra os gerentes em torno desses perfis. Obrigado a você.
Boa noite, Paulo. Meu nome é Thaísa. Eu também tenho 2 perguntas. O pessoal acho que está pensando que vai ganhar Big Mac, eles vêm fazer pergunta aqui, não vai ganhar nada. Hein? A primeira, É uma fila grande. a primeira é sobre loja própria e franquia. Então, eu não sei se vocês trabalham com os 2 tipos, mas se sim, como gerenciar que tanto a loja própria quanto a franquia trabalham com o mesmo nível de excelência para não prejudicar a imagem da marca. Qual é o seu nome? Thaísa. Eu vou aproveitar e fazer uma resposta um pouco mais ampla, se a Thaísa permitir. Porque você me deu uma oportunidade de falar de modelos de negócio. Tem 2 coisas que vocês têm que saber, entender, senão não dá para trabalhar ou criar alguma coisa. É proposta de valor e modelo de negócio. E para vocês, mais do que isso, é o propósito de vida. Modelo de negócios, vamos pensar nos 3... Tem 3 grandes stakeholders nessa conversa aí. Você tem um cara que é dono da marca, que eu vou chamar de McDonald's Corporation. Ele é o dono da marca, está lá em Chicago, outro castelo. Você tem uma Arcos Dourados, que é a empresa que eu trabalho, que é a maior franquia, já é uma franquia, do McDonald's no mundo. Nós operamos 20 países. O Brasil é um país, com a importância que tem. 50% do top line, 75% do bottom line, do cash flow do EBITDA. Tá? Então tem mais de 19 países. Essa empresa chamada Arcos Dourados tem os direitos da operação e uso da marca na América Latina, nesses 20 países. Mas ela pode decidir operar ou ela pode decidir subfranquear. Para o cliente, é tudo a mesma coisa. Tem um M lá, ele entra, é McDonald's, para as coisas boas e ruins. Então, vou para a sua... E pensa em modelo de negócio, que é legal isso. Existem formas diferentes de ganhar dinheiro em torno do Big Mac. O McDonald's ganha dinheiro vendendo Big Mac Corporation? Não, porque ele ganha royalties sobre o uso da marca. Eu pago para ele X% sobre o uso dessa marca, algo em torno de 5, 6, 7, depende do mundo, tá? Do lugar. A Arcos Dourados ganha dinheiro vendendo Big Mac? Sim, porque 60% da operação brasileira é operada por nós. 40%, por consequência, é subfranqueada. A Arcos Dourados ganha dinheiro vendendo Big Mac, e quando um franqueado é convidado a participar, isso aqui é um restaurante, esse quadrado, tá? Eu vou lá e pego a freguesia, uma praça importante, alugo aquele lugar ou compro aquele terreno. Então, um negócio imobiliário eu vou montar esse restaurante, que é essa caixa aqui, vou chamar você e você fala assim, você quer operar esse restaurante? Quero. Então, compra os equipamentos, coloca lá dentro. Então, o franqueado já começa gastando dinheiro não com o imóvel. Esse é um modelo de negócio da Arcos Dourados. Ele entra com os equipamentos. Por que ele entra com os equipamentos e não com o imóvel? Porque eu vou ter um contrato de 20 anos com ele. E se ele não se comportar bem, ele vai embora. No bom sentido, né? Se ele não cumprir, o que eu vou chegar lá, contratualmente, os procedimentos, os padrões, os estándares, ele não vai continuar operando. Então ele leva os equipamentos dele embora. Deu para entender? Esse cara ganha dinheiro como? Vendendo Big Mac. Arcos Dourados, 60% da operação é Big Mac e os outros 40% é rental margin, é a margem do aluguel que eu pago e do aluguel que eu recebo, que está em torno de 7% hoje, se você olhar os meus números, são públicos. Tá? Então, a garantia dos procedimentos, primeiro vem por um bom contrato, tenha um bom advogado, uma boa área jurídica. Advogado, não podemos economizar com advogado. Hein? A pior coisa que você vai fazer é economizar com advogado. O contrato tem que ser muito forte. E um processo de supervisão, controle, treinamento, parceria. Os franqueados são sensacionais. O mais novo franqueado, agora entraram 2 franqueados no sistema faz 1 mês e pouco, mas o mais novinho no sistema já tinha 17 anos com a gente. O que isso quer dizer? Eu, antes de tomar uma decisão importante, eu pego o telefone e ligo para 3 franqueados. Fala, ô fulano, o que você acha disso? O outro, o que você acha daquilo? O que você acha daquilo? Além dos programas, dos comitês que a gente tem, mas estou falando para tomar decisões que têm que ser mais dinâmicas. Então, o franqueado do Brasil, felizmente, é um tremendo parceiro nosso. Nem sempre foi assim. Se vocês pegarem o jornal lá de 20 anos atrás, o McDonald's e os franqueados entraram num litígio federal, que só foi resolvido quando o McDonald's Corporation comprou a boa parte da operação. Antes era 70% franco e 30% própria. Mas essa é outra história, nós estamos num outro momento hoje. E uma outra pergunta é se vocês conseguem fazer uma boa análise de ROI relacionada a algumas promoções que vocês fazem no ponto de venda, por exemplo, a questão do Big Mac. Você ganha um Big Mac se você não receber seu lanche em 1 minuto na entrega do drive-thru. Como analisar o ROI desse tipo de investimento? Geralmente dá prejuízo.
do Big Mac. O objetivo não é esse. Aliás, você pegar os marqueteiros, a gente fala, pô, essa campanha não foi muito boa, né? Vamos ver o ROI dela. Ele fala assim, mas se não fizesse, como é que seria? Então, essa discussão com o marketing é sempre contínua, mas essa específica sua, de atendimento de tempo no drive-thru, a gente faz para perder, para gerar realmente awareness, para gerar mais frequência. Você faz a conta e fala, estou disposto a perder tanto. Nada. Boa noite, meu nome é Maurício. Eu não me formei pelo Cefet, porque faltou uma matéria, mas eu queria colocar um testemunho para todo mundo aqui, que além de oportunidade de você trabalhar no McDonald's, eu sou um fornecedor regional do McDonald's, pela minha empresa. Há 20 anos a gente começou pela Sejasa e Arcos Dourado. Realmente é uma empresa que ela tem preocupação não só no cliente, nos funcionários, mas também em selecionar os fornecedores. Todo mundo pensa que McDonald's faz a compra mundial, tem oportunidades dentro dela para você ser fornecedor, ser empreendedor. Você pensar em ser empreendedor talvez só para o McDonald's, fazendo uma franquia, não, você consegue ser fornecedor. Primar pela qualidade, a empresa, que é familiar, que a gente fornece para o McDonald's, a gente sempre primou pela qualidade, e a gente passou de fornecimento de uma Sejasa, que é acho que é o maior franqueado de vocês, né? Direto para o Arcos Dourado. E então é exatamente para tal testemunho para vocês que tem oportunidade, com qualidade que eu aprendi aqui no Cefet, trabalhando direito, ser fornecedor de um McDonald's, qualquer multinacional, tendo oportunidade. Legal, obrigado. Obrigado. Primeiramente, estou um pouco nervoso, desculpa. Eu também estou, então. Sim. Primeiramente, desejar boa tarde e agradecer pela ilustre presença. E uma coisa que eu quero perguntar é que, geralmente, um produto em si, ele tem um grande peso numa empresa. Por exemplo, quando você fala de McDonald's, as pessoas lembram do Big Mac, certo? Por exemplo, agora o que eu quero falar é a questão do que entrou recentemente para vocês, que é a questão do ovo maltine. Certo? Quando a pessoa geralmente fala de ovo maltine, as pessoas já vêm na cabeça quem que tinha antes o nome deles, que era, no caso, se não me engano, no Mega Bob's. Tanto que as pessoas, quando vão pedir no... Eu conheço, já vejo pessoas assim, quando vão pedir lá, fala, pô, me vê um ovo maltine aí, por favor. A pessoa, não pode falar mais ovo maltine, não. Então, a questão que eu quero perguntar, voltando um pouco de questão de estratégia, que é uma coisa que eu gosto muito, questão de fraquezas, forças, SWOT, a questão de qual foi a estratégia de vocês para estar atraindo esse público que antes comprava no Bob's para agora comprar no McDonald's e como que está a questão do crescimento e aceitação desse produto dentro do McDonald's. Legal. Teu nome é? Davi. Davi, eu vou contar a história very open book aqui. Quando eu cheguei, uma das coisas que eu anotei no livrinho é que a gente tinha que ter o ovo maltine, o livrinho lá das 24 páginas. E o pessoal de marketing, de supply chain, de compras, falou assim, puta, não tem como, porque eles têm um contrato com o Bob's. E eu falei, bom, se não puder ser exclusivo, não vamos fazer. Tinha que ser exclusivo, para poder usar a marca. E um dia, acredite ou não, o cara que era o gerente da conta veio lá e falou assim, ó, acabou o contrato com esse concorrente e está em aberto. O diretor de marketing me ligou e falou assim, Paulo, você não acredita, cara. Está aqui na nossa mão agora, fechar o contrato. Eu falei, desce, vai falar com o Boris, que é o diretor jurídico, fecha agora uma carta compromisso e assina. Coloca umas condições comerciais supostas, depois a gente resolve. Assim foi. Tá? Então, deram uma vacilada do lado de lá, abriu. E para o fornecedor, ele tinha vontade de fazer isso, porque para ele foi muito bom. O ovo maltine foi quem mais ganhou nessa história. Né? Então, foi isso que aconteceu. Quando a gente teve, então, os direitos de usar a marca, a gente quis fazer um produto que tivesse a nossa cara. Se você olhar o ovo maltine, o milkshake do ovo maltine do Bob's e o McShake do McDonald's são diferentes. O nosso é até um pouco mais doce, algumas pessoas gostam, outras não gostam, porque nas nossas pesquisas é o que o nosso cliente gosta mais. Tá? Então ele tem a nossa personalidade, ainda que use a marca. E o Bob's continua a vida dele, vendendo o maltine sem poder falar, como você colocou. Mas isso faz parte da dinâmica. Às vezes a gente perde, às vezes a gente ganha.
Teve, mas é diferente, assim, o Bob's talvez ele tenha uma dependência maior dos milkshakes, o McDonald's, o milkshake, no geral, representa muito pouco para a gente, não é um negócio assim, se você falar aqui que é mais importante para mim, é muito mais o McFlurry, é um campeão, mas o shake foi um dos elementos que ajudou no resultado. Se você me perguntar quais foram os drivers de melhorar resultado, voltar a crescer, primeiro foi uma linha de sobremesas muito forte, do qual os shakes, que ainda que não seja uma sobremesa, fazem parte. Mas não só com o Ovo Maltine, com todas as marcas. O Ovo Maltine é uma a mais. E com o Clubhouse, que pôde elevar o ticket médio. E a terceira foi uma criação de uma plataforma de valor que ninguém pode fazer. Uma coisa é você falar, eu estou vendendo um sanduíche aqui a X reais. A outra coisa é você falar, eu estou vendendo um clássico, que você pode gostar ou não gostar, mas é um clássico. Big Mac, Mac Cheddar, quarteirão, por X reais. É isso que a gente está fazendo hoje. Boa noite, eu sou Vitor, sou da administração, estou cursando o 6º período. Primeiramente, eu queria parabenizar a empresa, porque eu tenho um amigo que ele trabalha lá, ele começou do zero, e conforme ele foi crescendo, hoje ele está trabalhando, agora ele está trabalhando com caixa, e ele falou que tem uma grande chance dele crescer lá. E por que eu estou falando isso? Porque o desenvolvimento pessoal que a empresa deu a ele foi uma coisa impressionante. Tanto é que teve um dia que a gente chegou conversando e a gente perguntou, o que vocês almoçam? É hambúrguer? Ele falou, não, é arroz e feijão, como você falou. E ele falou que a preocupação que a empresa tinha com ele, tanto na saúde quanto na carreira, era gigante. Então, realmente, quando eu ouvi isso, eu falei, cara, que incrível. E a pergunta que eu tenho é relacionada a isso. Para todos os jovens que estão se formando agora aqui, tem algo que você poderia dar como conselho de fazer ou de ter para ter um crescimento profissional ou ter algo que possa orgulhar na sua trajetória? Antes de responder a sua pergunta, queria pegar esse gancho aí. Então, a gente serve arroz e feijão para o funcionário, basicamente, que é o brasileiro come. Seria um absurdo a gente pegar garotos aí de 16, 18, 20, 25 anos e falar, não, todo dia você vai comer outra coisa que você não está acostumado. Por isso que a gente serve arroz e feijão. Tinha, como eu falei, as questões nutricionais de programa de alimentação do trabalhador. Então, entenda isso, administrador. Se você fornecer uma refeição para o funcionário e ela não for enquadrada no programa de alimentação do trabalhador, poderá ser considerada, ainda que seja judicialmente, um salário in natura. Por consequência, teria que recolher todos os impostos e tributos, questões sociais relacionadas a isso. E vai encarecer em mais 65%. Então, tem algo econômico nessa história também. Tá? Então, a gente conseguiu agradar o Ministério do Trabalho, a gente conseguiu agradar os resultados, porque os resultados são bons, não corro esse risco mais, não tenho mais essa possibilidade. E terceiro, o funcionário. Hoje a gente serve feijoadas no final de semana. O dia que tem menos falta. Não falta nesse dia. Era isso, né, que tinha falado. E aí, qual o conselho? Qual conselho você daria para todo mundo que está se formando agora? Para qual direção? Não direção, mas o que você acha essencial para a trajetória? Vocês viram que eu sou um cara de infância pobre, que estatisticamente a minha chance de estar aqui falando com vocês hoje, e vocês estarem esperando aqui por 2 horas, 30 anos atrás, era mínima. Estatisticamente isso não poderia estar acontecendo. Pelas origens que eu tive, eu sou de uma família de 6 irmãos, eu sou caçula. E meus irmãos, ninguém fez faculdade. Então, eu nem pensava em fazer faculdade. A coisa foi mudando ao longo do tempo. Então, a primeira coisa que eu quero dizer, mesmo se alguém disser para você que, cara, você está pensando muito alto, você está sonhando muito alto, aliás, se afasta desse cara. Porque ninguém pode te limitar. Ninguém vai definir qual é o seu limite, só você mesmo. Então, não sei no que vocês acreditam, mas eu gosto de acreditar do meu jeito em Deus, e seja lá como é que você chame Ele, de vez em quando eu ligo para ele não me atende, tá? Mas a gente fala pelo celular. Outras vezes, quando ele me atende, ele fala, mas você não me atendeu naquele dia. Então, tem uma relação estranha, tecnológica com Deus. Não sei o que você acredita, mas, de novo, eu acho que tem a natureza, Deus, o cosmos, sei lá o quê, ele tem planos para você muito maiores que os seus mesmo. Você só precisa desbloquear esse potencial. Porque todo mundo tem o mesmo potencial.
Então aproveitem que vocês estão numa universidade de ponta, reconhecidamente de ponta, e aproveitem isso para mudar o mundo. Então, se você quer mudar o mundo, comece mudando você mesmo. Vamos falar de um país altamente corrupto. Nós somos campeões de corrupção. Vamos começar mudando a gente mesmo. E se eu tivesse que falar de uma coisa só, seja autêntico. Seja autêntico. Não dá para estabelecer conexões se você quiser ser alguma coisa que não é. Tá?